tarde para você, olá novamente a você e todo mundo que acompanha o Voz do Litoral. Agora agradecendo o pessoal que acompanha o quadro de esporte. Hoje eu tenho aqui a honra de participar desse quadro ao lado da Maíse Pires, mas antes de eu conversar com a Maíse, foi estratégia da Débora me colocar aqui, colocar o Valdinei aí no estúdio, porque ela sabe que hoje ia sair faísca. Eu tô no veneno com o Valdinei Garcia, tô louco para poder zombar da cara dele, para poder dizer eu avisei, para poder dizer eu estava certo. Mas, enfim, né? A Débora fez isso de forma estratégica e deu certo, né? Pelo menos eu estou aqui ao lado de alguém que concorda comigo, tá, Valdinei Garcia? Brincadeira à parte. Pois é, o Rio Branco conseguiu se salvar do rebaixamento, né, Tony? Conseguiu ali na reta final, no sufoco, se salvar do rebaixamento. E ninguém da imprensa esportiva presenciou isso tão de perto como a Maíse Pires, que foi assessora do Rio Branco, pode voltar a ser assessora do Rio Branco, inclusive, né, Maíse? Como é que foi presenciar essa salvação do Leão da Estradinha na reta final, no último jogo? Boa tarde, PR, boa tarde ao Valdinei, ao Tony, que estão lá no estúdio também. Indescritível, né? Eu acho que principalmente como torcedora, né? Eu acompanho o Rio Branco há 8 anos praticamente, então esse foi meu primeiro ano dentro, né, de campo ali como assessora de imprensa do clube e deu um alívio, né, no primeiro momento ali. Mas eu posso dizer que foi um momento indescritível participar ativamente dessa conquista do Rio Branco e para permanência, né, na Série A do Paranaense. Eu falo brincando, inclusive, falando do Valdinei, Tony, mas é claro que toda a imprensa esportiva fica bem feliz e até mesmo aliviada com o Rio Branco na Série A, porque é muito importante para o desenvolvimento esportivo aqui de Paranaguá e de todo o litoral ter um clube, principalmente tão tradicional como o Leão da Estradinha, na primeira divisão do Campeonato Paranaense. Então, todo mundo muito feliz com a permanência do Leão na elite do futebol estadual, Tony. Bom, Valdinei. Mas eu não tô... Não? Não. Por quê? Porque a desorganização, como foi o campeonato esse ano, perante todas as rodadas dos campeonatos, desde o início, desde a primeira rodada, o Rio Branco não apresentava um bom futebol. O Rio Branco tinha um time que não tinha força de reação, um time que dava aquela esperança que ia vencer. Venceu na primeira rodada o Toledo, na cidade de Toledo, lá no 14 de dezembro, por 1-0, mas não convenceu. De lá para cá, qual o jogo que o Rio Branco apresentou uma boa partida? Nenhuma. Nem essa vitória contra o Curitiba não foi bem apresentada. O Rio Branco, a obrigação dos jogadores era deixar o Rio Branco da primeira divisão, como eles pegaram o Rio Branco. A torcida não merecia o Rio Branco na segunda divisão. Mas pelo futebol apresentado, o Rio Branco teria que ir para a segunda divisão. Essa é a minha opinião. Eu quero deixar aqui um assunto que ontem, sábado, eu ouvi muito, que teve o homem da mala nesse jogo, ou seja, teve dinheiro. Eu, particularmente, eu não consigo acreditar, justamente porque a torcida do Coxa está indignada. Eu passei áudio para o Pierre e para você. A torcida, o Império, né? Império estava se organizando para pegar o time na estrada. A Polícia Militar descobriu, né? Tinha arma de fogo, tinha pau, tinha faca, ia terminar em porcaria. E a diretoria do Coxa sabe muito bem como é que é a Império. E eu não acredito muito que o Rio Branco tenha acertado alguma coisa. Nem pode, Tony, nem pode. O Rio Branco não tem dinheiro para investir. E o Coxa não tem time. E o time foi horrível. E o time do Curitiba foi mais horrível ainda. E predominante foi o campo, o fator campo. O estádio Nelson Medrado Dias não era um estádio de futebol, e sim um banhado. Prevaleceu a garra dos jogadores do Rio Branco naquele momento de ter buscar o resultado. Ganharam. Só que o Curitiba só precisava do empate para se classificar. Mas o Atlético teria que fazer os deveres de fora, lá em Toledo. E fez. E o Rio Branco terminou, o jogo do Atlético terminou 5 minutos antes. Não sei o que houve, mas prevaleceu a vitória. Mas dinheiro, realmente, eu não acredito. Porque não tinha dinheiro para contratar, não teria como fazer mala branca. É que foi comentado isso, eu não acredito. Não acredito que o Curitiba fez o pior papel da história dele como time profissional, né, Pierre e Maísa? Concordo no que diz respeito do Coritiba fazer um péssimo campeonato paranaense, uma humilhação não se classificar entre os 8 no campeonato tão fraco tecnicamente. Quando eu falo de fraco, eu me refiro, é claro, às equipes, principalmente as equipes menos endinheiradas,
Mas, Tony, se você me permite, até para poder responder o que o Valdinei falou aí sobre o Rio Branco tinha que, pela falta de futebol, cair para a segunda divisão. Olha, se a gente acreditar nisso, então são várias as equipes que têm que ser rebaixadas todos os anos e não são, porque a gente, de fato, a gente cobrou aqui desde o início do campeonato uma evolução no estilo de jogo do Rio Branco. Diferente do Valdinei, eu acreditei que na primeira partida o Rio Branco jogou bem e na segunda também. Para mim, o desempenho caiu a partir da terceira rodada do Campeonato Paranaense e a partir daquele momento, de fato, deixou muito a desejar, mas não é por isso, porque o Rio Branco jogou mal e se salvou na reta final, que eu vou querer que, não, merecia cair, tinha que cair. Isso não funciona, pelo menos eu penso que foi muito sofrido e a evolução no futebol não veio, a evolução tática não veio, mas teve resultado. Ganhou do Coritiba aqui em casa. Mas o Coritiba jogou mal. Jogou mal, realmente. O jogo foi ruim, tecnicamente. A partida foi muito fraca, exatamente por causa da péssima condição do gramado. Mas o Rio Branco se salvou e eu gosto disso. Eu fico feliz pelo fato do Rio Branco ter ficado na elite do Campeonato Paranaense. Não sei se a Maíse concorda comigo, inclusive no que diz respeito também do Coritiba ter feito um péssimo campeonato. Não sei se o seu posicionamento é igual, mas pelo menos eu me sinto bem aliviado e bem feliz em ver o Leão da Estradinha continuando na elite do Paranaense. Com certeza, Pierre, eu concordo com o Valdinei também, que ele falou ali que não tem como o Rio Branco ter comprado esse jogo, porque não tem dinheiro, né? O clube não tem dinheiro, não tinha como comprar esse jogo. O Coritiba realmente foi para cima. Eu acho que um fator importante que contribuiu para a vitória do Rio Branco também foi a questão da expulsão, né? Que ajudou ali. O Coritiba ficou totalmente perdido em campo. O Coritiba tinha um pouquinho de conhecimento da Estradinha, porque tinha jogado na Estradinha na mesma semana, nas condições ainda piores, né? Porque tinha chovido muito naquele jogo. Então, assim, o Coritiba foi para cima. O Rio Branco fez o papel dele, foi difícil também. Lutou ali durante os 90 minutos, mas acho que a expulsão contribuiu, o fato do Coritiba ter ficado um pouco perdido no jogo também, e eu acredito muito também na troca do técnico, né? Eu quero parabenizar um respeito imenso pelo Norberto, pelo trabalho do Norberto, mas eu tenho que admitir que o Vitão fez um trabalho assim, fundamental nessas últimas semanas no Rio Branco. Ele realmente mudou a visão de jogo do Rio Branco, mudou principalmente a cabeça dos jogadores, né? Os jogadores mudaram completamente a postura dentro de campo com a vinda do Vitão. Então era um auxiliar técnico do Coritiba, do Paraná, desculpe. Todo mundo ficou meio assim quando ele veio, mas ele mostrou que realmente ele fez a diferença nessa reta final do campeonato e contribuiu muito, né, para esses dois resultados aí do Rio Branco. E eu penso, só para complementar, que a gente até mesmo trazer essa situação de que eu ouvi dizer que teve mala branca e tal, desmerecer um pouco o espírito da equipe, né? A garra do time. Então, a vitória veio muito mais no suor dos atletas do Rio Branco do que qualquer outro aspecto. Bom, e a verdade é o seguinte, o time do Coritiba é horroroso, né? O Wilson já deu e tal, e com esse time na Série B vai cair para C. Porque a B, acho que nunca teve tão forte quanto agora, com 5 ex-campeões brasileiros compondo a Série B. Se o Coritiba não se ligar, cai mesmo. Não tem jeito. Com esse time aí não tem condições nenhuma. E também o Rio Branco também, com esse time, na Série D também não vai a lugar nenhum. Tem que contratar. E o técnico, discordo da Maíse, que ela fala, porque ela esteve lá, conviveu com os outros 2 técnicos que passou, mas o Vitão está começando agora, mas o Vitão não é técnico para o Rio Branco na Série D. Pedro Botelho não é jogador para a Série D. Zezinho não é um jogador para a Série D. Bernardo não é um time para jogar a Série D. Então, a diretoria tem que rever, porque a Série D está batendo na porta aí. Já o próximo mês já começa a Série D. E tem que começar a se mexer. Essa é minha opinião. Quem acompanha o Rio Branco, que sabe o que acontece, passo para o torcedor o que está acontecendo no Rio Branco. Apesar que nós estamos sendo restritos às entrevistas sobre jogadores e comissão técnica, diretoria do Rio Branco. Eu parabenizo o trabalho da Maíse como assessoria de imprensa do Rio Branco, mas está ficando cada dia difícil para o repórter trabalhar lá no estádio Nelson Medardins. Bom, Maíse, você viu, você tem o direito de resposta, você percebeu que esse cara aqui é maldoso, ele não concorda com ninguém, né? O Pierre já deu problema, já saíram na porrada aqui com o Thiago Batista, ele não se acerta com ninguém, viu, Maíse? Ele começou te elogiando e depois bateu. Normal, Tony, normal, tô acostumada. Acho que uma das coisas que mais
me colocou assim, né, me deu força para continuar nesse Paranaense, digamos assim, foi a imprensa. Desde que eu entrei no clube no começo do campeonato, eu sempre deixei claro que eu entrei para trabalhar para a imprensa. Eu sou assessora da imprensa, então eu sempre vou ajudar os repórteres, sempre vou ajudar os jornalistas. Esse ano, devido à pandemia, realmente o clube foi fechado, né? Não tinha como abrir, porque o elenco fazia exame todos os jogos. Então, assim, nós não sabemos quem está testado, quem não está testado. Então, a gente não podia abrir o clube para qualquer pessoa lá dentro. Teve a questão da torcida, que invadiu naquele jogo, né, o estádio, acabou permanecendo lá, mas em seguida a gente já colocou segurança, a gente já, né, fechou o clube novamente pela questão da pandemia. Porém, mesmo assim, no início do campeonato, o PR até foi numa coletiva lá no estádio, a gente tentou abrir para a imprensa para fazer a coletiva, mas acabou atrapalhando um pouco o trabalho ali. Porém, eu sempre estive à disposição. Tem um grupo até mesmo no WhatsApp que todo dia, toda semana eu mando entrevista com o jogador, mandava, né, entrevista com o jogador, mandava entrevista com o técnico, mandava áudio, mandava vídeo. Tudo que me pediam, eu respondia né, na hora ali. Eu quero deixar claro que eu fiz um trabalho voluntário, né? Eu não ganhei nada no Rio Branco, né? Só para deixar claro, como assessora, não ganhei nada, eu fiz um trabalho voluntário. Eu fiz com o meu celular, com o meu carro, com a minha gasolina, por respeito à imprensa de Paranaguá, por respeito ao Rio Branco, e eu fiz o que eu pude. Então, infelizmente, se não vou agradar todo mundo, normal, nem o Valdinei, nem o pessoal das outras rádios, aqui mesmo da TV, mas a gente faz o que a gente pode. Então, né, eu peço desculpa se eu não correspondi, mas eu também agradeço aqueles que reconheceram o meu trabalho nesse Campeonato Paranaense. Pelo que eu entendi, inclusive, do Valdinei, a crítica foi talvez até mais direcionada à diretoria, sim, né, Valdinei? Sim. Entendi, inclusive porque, de fato, o trabalho da Maíse como assessora de imprensa do Rio Branco, ele foi bem positivo. Eu pude presenciar, o próprio Valdinei, um dia a gente ficou conversando lá na estradinha, então o suporte da assessoria de imprensa ele foi positivo. Imagino que o Valdinei esteja direcionando a crítica até para a diretoria. Agora, só para a gente parar de falar muito aqui, né? A Maísa, ela tem informação sobre a Série D, tá? Sobre a participação do Rio Branco, ou a não participação do Rio Branco na Série D 2021, né, Maísa? Isso mesmo. Felizmente a gente conseguiu a permanência na Série A, era um fator muito importante esse jogo para o futuro do Rio Branco, para o futuro da diretoria no Rio Branco, a diretoria que sofreu muita pressão nesse final do campeonato, da torcida, da imprensa também, a questão dos resultados que, né, dentro de campo. Mas hoje está tendo uma reunião, né, entre os diretores, o Itamar, o Herminho, para definir aí os rumos, né, do Rio Branco agora, principalmente no Campeonato Brasileiro. Até onde a diretoria me passou de forma oficial, ainda não tem nada definido. Amanhã todos irão se apresentar novamente, todos estarão na estradinha novamente, todos os jogadores, todos da comissão técnica, para daí a gente dar um posicionamento sobre o Rio Branco na Série D. É isso aí, Toninho. Então, amanhã saberemos se o Leão vai jogar a Série D. Tá bom. Obrigado, Maíse. Não dê bola para esse cara aqui, viu? Não dê bola para ele. Muito obrigado. Obrigado, Pierre. Valeu. Mas ela sempre me atendeu bem. A gente conhece. Trabalhamos junto na Rádio Litoral Sul. Sim, grande profissional contratada parabéns. Pela TV. E se o Rio Branco não participar da Série D, é punido, hein? É punido. Fica 4 ou 5 anos sem disputar campeonato brasileiros, né? Beleza, meu querido? Abraço. Que horas tem lá hoje? 19 horas, programa Show de Bola, comando geral Dr. Maurício Vitor. Na Litoral Sul. Exato. Tony, fala. Filho. Eu achei bom deixar o Valdinei e o Pierre separados, assim eles não brigam. Maise, fico feliz em ter uma companhia feminina para falar de esporte. Volte sempre.